Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 14 do FBcast. Eu sou Diego Martins, mestre em Segurança Pública, e hoje nós vamos conversar sobre cinema como ferramenta de prevenção à violência sexual. E eu tenho aqui a imensa satisfação de receber essa mulher que é 1001 utilidades. Ela é cozinheira, é advogada, servidora pública, a mulher do Pix, é voluntária, é madrinha, nossa, ela faz de um tudo, enfrentou chuva, maratonou no Netflix para estar aqui com a gente hoje, Alessandra Velasco. Olá, galerinha. Olha, com esse currículo eu vou conseguir emprego em tudo que é canto, né? Precisando eu anuncio aqui, só mandar o alô. Ainda tem espaço para mais coisa, tá, gente? Não tem problema. Com certeza. E antes da gente entrar no nosso episódio, nosso agradecimento especial ao Conforto da Voz, que oportuniza toda essa estrutura de som e de imagem que está chegando aí para você, e também as nossas queridas madrinhas e padrinhos do programa de apadrinhamento do Futuro Brilhante, que fazem doações mensais que nos oportunizam realizar as nossas ações de prevenção à violência sexual, tais como o podcast que está chegando aí para você. E Alessandra, para a gente já começar aqui com os nossos filmes, séries e documentários que nós separamos para orientar as pessoas sobre como puxar esse tipo de assunto, né? Porque acaba que o tema da violência sexual não é um tema dos mais agradáveis para se puxar numa roda de conversa, e quando a gente utiliza o cinema, acaba que nós conseguimos trazer um certo distanciamento da situação e as pessoas se sentem mais à vontade de comentar sobre a situação, que a princípio parece ser apenas uma ficção. Aí queria que tu começasse falando sobre como foi assistir todos esses materiais que a gente vai começar falando aqui sobre as marcas do silêncio. Olha, Diego, eu vou começar sendo muito sincera, porque eu comecei vendo o filme e já comecei com a barreira, porque eu acho que isso é natural do ser humano, né? Que não tem costume de ficar falando sobre esse tipo de assunto, a não ser numa ficção e tudo mais. Mas eu vi como a gente está lidando muito ultimamente com esse tipo de assunto no projeto, enfim. Eu já comecei a ver como uma barreira, mas depois eu fui estudando na minha cabeça ao mesmo tempo que eu precisava ver aquilo, eu precisava abordar sobre aquilo, eu precisava conhecer mais sobre o assunto, né? Porque se a gente for colocar numa roda de conversa, a gente não é a mesma coisa. A gente não consegue absorver da mesma forma que vendo um filme, que imaginando que é uma ficção, mas que ele explana a realidade, sim. Inclusive, esse é um ponto bem interessante para começar, que são os gatilhos. Quando nós fazemos as recomendações desses filmes lá no Instagram, a gente sempre alerta que eles podem causar um certo desconforto. Se a pessoa tiver passado já por uma situação mais intensa de violência sexual, é possível que a memória dela, que talvez esteja bloqueada em determinadas situações, ela seja resgatada por conta de contato com algumas cenas dos filmes. Então é importante esse alerta para quem for assistir. E conta pra gente o que você viu no Marcas do Silêncio, que é um filme que a gente tem como assunto principal o abuso sexual intrafamiliar. Olha, de início a gente fica muito na dúvida vendo o filme em si, fica na dúvida assim, será que é esse? Será que é o irmão que vai cometer o abuso? Será que é o tio dela? E no final das contas, vendo que foi uma pessoa, que no caso é o padrasto dela, que comete o abuso, e é uma pessoa que dizia pra ela no início: eu te amo, me chama de pai. Ele fala isso: eu quero casar com a tua mãe, eu amo a mãe de vocês, que são 2 filhas. Que ele se envolve com a moça tendo 2 filhas já de outro casamento. Ela era viúva. E aí ele fala: eu amo a mãe de vocês, eu amo vocês também, eu quero que vocês sejam minhas filhas, me chamem de pai. Ele já impõe isso pra elas. E a menorzinha, no caso, ela não consegue absorver tanto aquilo, porque ela tem em volta de, acho que uns 5 anos de idade. E a maiorzinha, que já deve ter uns 10 anos, por aí, ela dá pra ver no filme que ela não fica tão à vontade, porque ela já tem a memória do pai, que faleceu e tudo mais. E ver outro homem chegar e falar assim: eu amo vocês, me chamem de pai, impondo já esse tratamento. E no final, começa a bater nela, e depois começa a violentar ela,
é algo que não é muito confortável de ver, né? Mas que isso acontece muito, infelizmente, que é o padrasto, mas muitas famílias acontecem isso, né? O padrasto que acaba se apropriando desse vínculo na família. Acaba que nas estatísticas oficiais nós temos que praticamente 80% dos casos de violência sexual, eles são cometidos por essas pessoas que têm acesso, que têm a oportunidade, que têm a confiança da criança. Então, o pai, o tio, o avô, o primo, às vezes o próprio irmão, né? Nesse caso aí, o namorado da mãe que depois casou com ela. Então, fica o alerta para estar atento a todas as situações, porque esse filme ele mostra que o abusador ele não tem escrito, nem tem na característica física nada que indique que ele é uma pessoa que vai cometer a violência sexual. Esse personagem que praticou esse ato, ele inclusive era uma pessoa de aparência física boa, né? Que as pessoas, ele parece que tinha uma família também bem conceituada na região. Sim. E se apresentou dessa forma, assumindo uma mãe solteira com 2 crianças. O filme ele é retratado nos anos 80, se eu não me engano, em que tinha também um cenário de muita rejeição em relação a mães solteiras. Para um cara assumir a família, querer casar novamente. Então ele se aproveitou de todas essas vulnerabilidades para poder se aproximar. E infelizmente, quando ele conseguiu um dia ficar a sós com a criança, ele acabou intensificando os abusos que começaram com toques, com carícias, e até que ele foi para a penetração propriamente dita, né? Sim, e é um pouco chocante também do filme, mas que é necessário abordar o comportamento da mãe, no caso, porque ele começa violentando ela com cintos, fazendo castigo, batendo de cinto nela, na criança, por uma tolice, algo assim. Mas a mãe, ao mesmo tempo que ela vê, ela repreende ele, ela perdoa ele depois, logo depois. Ela não faz nenhum, não se impõe em relação a isso. Olha, não faça isso com a minha filha, não sei o quê. Não faz isso. E depois, mesmo ela sabendo, a família dela também acaba sabendo de tudo o que acontecia. E mesmo ela sabendo de tudo aquilo, ela perdoa ele. E isso é algo bem chocante também, mas que precisa ser também abordado, que é o comportamento da mãe em relação a isso, né? Exato, e assim, os fatores também que prendem essa mãe, porque ela era uma mulher muito trabalhadora, que se sacrificava muito para conseguir sustentar as filhas sozinha e que também era muito julgada pela família dela. Então imagina, ela romper, revelar todas essas situações, e aí onde que elas iriam morar, vai passar fome, não vai, é uma série de situações às vezes que a mãe se vê sem saída, sem rede de apoio e acaba, mesmo sofrendo, acaba sendo conivente com aquela situação. E a gente sempre reforça que por mais difícil que seja, se você está numa situação dessa, que você denuncie, que você se afaste, que você faça a violência cessar. O próximo filme é Anjos do Sol, que a gente já vai ter... Na verdade, eu acredito que ele é um documentário, né? Ele se aproxima bastante do estilo do documentário e que vai ser abordado o tema central da exploração sexual comercial. Como é que foi, Alessandro? O que você viu lá nesse filme? O que muda do cenário lá do abuso intrafamiliar para a exploração sexual comercial? Olha, entre os dois, não dá para diferenciar o qual me chocou mais, né? Porque são assuntos bem pesados, mas que de ângulos diferentes. O Anjos do Sol é algo assim bem surpreendente, porque a gente vê a necessidade que as famílias se encontram para poder melhorar um pouquinho, por mais que seja só por alguns dias, porque ele aborda a exploração sexual, que a família de extrema pobreza acaba que vendendo, né, a filha pequena de 2 anos de idade, mas ela imagina, os pais imaginam que ela vai arranjar um emprego e tudo mais, não sabem que vão ser exploradas sexualmente. E eles ganham em troca alguns reais, que vai durar uns dias apenas, e deram a filha deles pro mundo. E acaba que é um cenário de muita vulnerabilidade, porque eu percebi lá que assim, eles moravam num local muito afastado, não tinha nem pavimentação, nada.
a família era muito numerosa, então tinham muitos filhos, e acabava que vinha essa pessoa supostamente boazinha, com essa promessa de que eu vou levar a menina para a cidade, ela vai estudar, ela vai receber roupa, ela vai receber alimentação, ela vai se desenvolver e vai retornar como uma pessoa mais produtiva, que vai conseguir sustentar melhor essa família. E já era um hábito, pelo que eu me lembro, de que quando a criança, eles tinham várias filhas, então já tinham saído uma ou duas filhas, sim, sido comercializadas, e o filme ele retrata dessa terceira, que já ia também para esse mesmo caminho, com essa falsa promessa, mas no fundo a mãe parece que sabia, mas não tinha forças para enfrentar o pai nesse cenário e evitar que a filha fosse embora, né? É porque aquela velha história, né? O pai da família, o homem da casa é que manda. Então ela diz: se o teu pai disse, então vá. Ela não tinha essa força, né, para se impor, para falar, não, minha filha vai ficar aqui. E a gente vê muito isso. Eu, quando eu era mais nova, vi muito isso de pessoas virem do interior com a promessa de que iria estudar, ter uma vida melhor, mas o que acontece, e no final das contas não acontece isso, né? Vai trabalhar nas mais diversas situações, sem condição. Estudar é a última coisa que a pessoa faz, e nos casos mais extremos vai ser comercializada. Então, no enredo do filme, a menina é comercializada, principalmente levando em consideração a sua virgindade. Então aquilo ali tinha um valor de mercado muito alto. Inclusive a pessoa que comprava, ela tinha satisfação de ser o primeiro homem daquela menina. Depois ele mandava ela para um local onde ela era comercializada, um local muito afastado, em que ela era ameaçada de morte e uma série de situações. O dono desse estabelecimento, quando chegavam os produtos novos, que as meninas eram tratadas dessa forma, elas também tinham que passar por ele primeiro, para depois elas irem para o grande público. Então olha só toda essa cadeia, todo esse dinheiro que movimenta, e a importância das políticas, porque se a gente não tem uma política que ampare essa família para que ela consiga minimamente sobreviver, o que vai acontecer é que cada vez mais meninas vão passar por essas situações. Quando tu vê nesse filme, ele também retrata o tipo do poder que aquele dono do cabaré tem, né? Sobre a comunidade ali. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, todo mundo sabe, todo mundo vê, literalmente, porque ele também dá o castigo para outra mocinha que tentou fugir. Que morreu, inclusive, nesse castigo. Sim, e ninguém fez nada. Ninguém denuncia. O próprio agente da saúde que vai visitar as crianças. Que é um servidor público, mas não tem minimamente segurança para poder fazer alguma coisa também. E se cala, né? É algo assim, bem que tu vê que o quanto é vulnerável isso, o quanto é frágil tudo isso, né? O quanto as pessoas, a sociedade se cala para esse tipo de coisa, porque o filme ele retrata isso, mas que na realidade tem muito. Nos garimpos, então, que não tem fácil acesso de fiscalização, de polícia, nada disso, é onde eles mais se aproveitam para cometer. Por isso que é tão importante o Futuro Brilhante atuar dessa forma e você utilizar os filmes, os documentários, as séries que a gente está falando aqui, para conversar com as pessoas e ver o que dentro das nossas possibilidades podemos fazer para não nos calarmos. Então, assim, já avançando para o próximo filme, que é O Quarto de Jack, que ele trata do abuso extrafamiliar. Ele basicamente foi uma adolescente no lugar errado, no dia errado, na hora errada. Conta aí, Alessandra, como é que foi? Esse filme eu achei ao mesmo tempo bonito, se eu posso assim dizer, mas bonito pelo fato da força que a mulher tem, a vítima. Eu achei assim bem forte, porque eu me imagino logo no lugar dela, porque ela estava ali passeando e ele ofereceu ajuda, né? Na verdade, ele pediu ajuda, dizendo que o cachorro dele estava doente. E aí ela foi tentar ajudar e desde então ele pegou e raptou ela e manteve em cárcere privado e cometeu a violência por 7 anos. Eu me coloco, eu me vejo ali, eu fiquei assim bem me imaginando e principalmente imaginando, por exemplo, a minha sobrinha, que eu tenho uma sobrinha que mora comigo, né? De 8 anos, acabou de fazer 8 anos. Aí eu fiquei logo pensando assim, nossa, isso é algo tão fácil de acontecer hoje em dia
com as crianças na rua, brincando na porta da rua. Então é algo tão vulnerável, né, de acontecer, que a gente, ao mesmo tempo que sabe que está acontecendo, a gente imagina que nunca vai acontecer aquilo. Inclusive, não chegou o bolo da Isabela para mim, nem o salgadinho, mas mesmo assim, parabéns pelo aniversário e por ter ganhado a rifa também, né? Ela foi contemplada na rifa, sorteada aí recentemente. E assim, realmente, qualquer pessoa pode estar propensa a isso. Uma pessoa andando na rua vai prestar ajuda e pode ser colocada, dopada, colocada dentro de um carro, conduzida para um local talvez não tão sofisticado como ele havia preparado, porque ele premeditou, ele planejou muito, ele criou um ambiente à prova de som, ele fez toda uma estrutura para que ela conseguisse fazer a higiene pessoal dela, se alimentasse ali dentro. Aquecedor, tudo tinha ali, era um cubículo, né? Mas que tava tudo que a necessidade básica dela tava lá. E a famosa claraboia, que eu estava comentando agora, que eu não sabia o que era claraboia. Mas uma janelinha pequena, né? Que era só para ela ter minimamente acesso ao mundo externo. Só para, digamos dizer, é dia e é noite, né? Porque é tão pequeno aquilo. Então, é algo assim que tu vê como é que ela pôde conseguir, de onde é que ela tirou toda essa força, essa maturidade para conseguir lidar com aquilo, para não enlouquecer, né? Para não ficar doente, para passar 7 anos, que ela passa 7 anos presa lá e acaba engravidando desse abusador, né? Sim, ela engravidou, teve um filho dele, e depois que a criança nasceu, quando ele ia continuar os abusos, ela colocava, na verdade, a criança dentro do armário e fazia de tudo para que ele não presenciasse, não ficasse com aquelas memórias. Então realmente ela teve muita força, muita perspicácia, porque ela conseguiu criar um menino fruto de uma violência sexual dentro de um espaço que ela criou toda uma história para que o universo dele fosse limitado àquele cubículo, e depois retrata ainda todas as dificuldades que ela enfrentou quando ela fugiu de lá, porque parece assim, cessou a violência, tá tudo resolvido, mas o filme mostra exatamente o contrário, porque as sequelas daquela violência, o próprio retorno à convivência social, o julgamento da família, o julgamento da sociedade, a fala dela colocada em xeque, são situações assim, talvez até tão desgastantes quanto, ou mais desgastantes e violentadoras quanto a própria violência sexual. Ela, de início, começando pelo fato dela ter o filho ali dentro, né? Ela conseguia educar a criança de 5 anos de idade já, todo esse tempo dentro de um cubículo, e ensinar para ele as coisas, ensinar a ler, a escrever e tudo mais. Quando ela sai, a gente pensa que vai ser tudo bem, né? Mas vai ser muito mais difícil do que ela imaginava, porque o choque de realidade, de volta à sociedade, no filme, a entrevistadora vai falar com ela e coloca em dúvida tudo que ela passou, né? Parecendo que ela poderia ter outras 1000 chances ali de fugir, como se fosse fácil, né? Mas não, só ela sabe o que ela passou, de verdade. E até então o pai dela também. O pai dela não consegue nem olhar para a cara do filho, do neto, né? O filho dela. Ele não conseguia olhar para o neto e passar assim e dizer, é meu neto, eu vou amar de qualquer forma. Não. Ele só via como fruto daquela violência. E isso afeta também muito ela, a relação dela como filha, como de filho e pai, ele como avô e neto. Tanto é que ela tentou o suicídio depois que ela saiu da casa. Então olha só, enquanto ela estava dentro da situação de abuso, em nenhum momento do filme retrata que ela teria tentado contra a própria vida, mas o retorno à sociedade foi tão mais intenso e tão mais difícil do que a vida dela lá dentro, que fora que ela em tese teria todo o apoio da família, da sociedade, das instituições, ela teve essa atitude, né, mais drástica. E avançando, passamos agora para uma série chamada Sex Education, que é uma série bem descontraída, que vai justamente abordar as dificuldades ali que os adolescentes enfrentam no início da vida adulta
por conta de não terem informações adequadas sobre sexualidade. E aí, eu acredito que tenha sido um pouquinho mais prazerosa de assistir, né? Porque eles têm um lado cômico. Menina, olha, quando eu vi a primeira vez sobre essa série, a gente pensa logo que é só sacanagem, né? Que é só baboseira. Mas olha, isso traz um tema muito importante, que é a educação sexual na escola. Tem esse lado também que não deveria, assim, muito falar, mas, enfim, é algo muito importante dizer sobre essa questão de educação sexual. Eu, por exemplo, quando eu tive bem pouco, eu nem posso dizer muito que foi uma educação sexual no meu, acho que eu estava na 7ª série. Eu tinha o quê? 13 anos. E eu lembro muito bem que quando o professor, acho que era de biologia, veio falar sobre educação sexual, aí todo mundo da sala, parece que eu lembro como se fosse ontem. Todo mundo da sala, não sei o que, kkkk, é uma encarnação, vai tu, fala tu, ninguém quer falar, né? E sempre é um amigo que tem uma dúvida, nunca é a pessoa. Sim, muita vergonha. Só que eu nunca tive vergonha pra esse tipo de coisa, né? Eu perguntava mesmo. Aí eu era a espivitada da sala. Alessandra, não sei o que. De verdade. Mas assim, o que eu posso dizer que eu aprendi na escola? Quase nada. Porque ele ensinou, sim, como é a camisinha, como é a relação e tudo mais. Só que eles não ensinaram como lidar. Como lidar com essa situação. O que vai acontecer? Lidar com a proximidade de outra pessoa, por exemplo, no meu caso, como um homem se aproximando de mim, o que eu deveria fazer, como é que eu poderia permitir. Não abordaram esse tipo de coisa, que eu acho que na série fala, né, também sobre isso. Inclusive, relata a situação lá que uma pessoa teve uma infecção sexualmente transmissível e passou para todas as outras e não sabia de onde tinha surgido aquilo, nem como lidar. Tinha situações também relacionadas à sexualidade, porque muitos se educavam com pornografia e achavam que tinham que agir daquela forma, outros que não sabiam lidar com a primeira relação sexual, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Então acabava às vezes adotando uma performance, alguma coisa assim que viu na internet, achando que aquilo ali estava arrasando. As próprias dificuldades sobre entender do que gosta e do que não gosta. Então as relações hetero-homossexuais, se é uma curiosidade ou se realmente é daquela forma que a pessoa vai agir, enfim, e até situações que são consideradas menos graves, como a situação da masturbação dentro do ônibus, que o rapaz se masturbou e ejaculou na calça de uma das personagens, o quanto que aquilo causou um impacto na vida dela e que ela procurava negar, mas ela ficou tão bloqueada que ela não conseguia nem pegar o ônibus. O ônibus, preferia ir a pé, né, do que pegar um ônibus. E era muito longe. Era muito longe. E é algo assim que você vê que isso é muito comum, infelizmente, né? Eu mesma já passei pelo fato parecido de o cara tá no ônibus e ficar encostando, sabe, roçando sem necessidade, quando você vê que o ônibus não está cheio. Então, graças a Deus, eu não precisei, eu não chegou a chamar a polícia, nada mais. Eu peguei e falei pra ele, abordei ele, falei logo dentro do ônibus, você vai ficar se encostando em mim? Eu sempre tive essa facilidade de lidar. Mas e quem não tem? Por exemplo, a menina na série, ela não teve essa facilidade. Ela se calou, ela ficou bloqueada, a emoção dela tomou conta, né? E aí, quando ela vai com o apoio da colega, vai na polícia e tudo mais, só que não conseguiu encontrar o homem, e aí foi preciso ela ter o apoio das outras meninas, colegas dela, para poder voltar a pegar ônibus, para poder enfrentar esse medo dela, para poder não se calar, porque por ela ia ficar calada. E acaba que ela se sentia ela ficava calada porque ela se sentia culpada, ela se sentia suja, ela tentava negar o ocorrido, só que acabava que ao não enfrentar o problema, ela estava causando um problema muito maior para ela, porque ela estava com dificuldade no relacionamento que ela tinha com o rapaz também da escola, não conseguia pegar o ônibus, ela tinha pesadelo, ela via a cara do abusador em todas as pessoas, então estava causando um prejuízo emocional e social muito grande para ela. Então vale a pena também você assistir. E a última que a gente tem para falar é a Spotlight, Segredos Revelados. Como é que foi, Alessandra, essa daí?
Essa é muito séria, né? Esse filme retrata um assunto que as pessoas não conseguem imaginar. Eu mesma não conseguia imaginar antes de ver o filme, antes de ver ultimamente certos noticiários, que você fala sobre a igreja e os crimes de abuso, né? Que são denunciados e tudo mais. Sim, os padres que utilizam do seu prestígio e de toda a estrutura ali de informação que eles têm sobre algumas famílias. Então, assim, me chamou muita atenção como que o padre, ele utilizava ali as informações que ele recebia dentro do confessionário e em outros momentos para saber quais as famílias mais vulneráveis. Então ele pegava famílias em que o pai tinha falecido ou que ele tinha abandonado, que a mãe estava com dificuldade de sustentar a família, e ele ia justamente, trazia aquela pessoa para um serviço de dentro da igreja, trazia para um apoio, e acabava também e os convites que ele fazia. Os convites para tomar sorvete, que é algo tão comum, que é algo tão banal, mas que eles se apropriam disso, né? Da inocência, de é a troca, né? Vamos ali tomar um sorvete. Aí em troca ele praticamente exige que a criança se cale quando ele comete alguma coisa. Por exemplo, ele estava molestando um padre lá, molestava a criança dentro do carro depois de ter dado sorvete para ele. E acabava que a criança ia, primeiro, porque é uma pessoa de confiança. Sim. Segundo, porque a família não tem recurso. Então, provavelmente, ele não tinha como ter acesso a um sorvete. Apesar de parecer uma coisa assim, para muitas pessoas seja banal, mas para muitas não é. Então, eles utilizavam todas essas estratégias e, principalmente, de como a pessoa se sentia especial quando era convidada para ir aonde? Lá na casa do padre, lá na paróquia, numa sala privada. É algo que, assim que, nossa, ele me chamou, eu sou muito importante, né? Eu tenho um papel importante. E no final das contas eram aproveitados pelo fato de ser adolescente, pelo fato de ser criança, de ser inocente, que não tem aquela força para falar, para denunciar, né? E aí, no final das contas, os adultos que ficavam sabendo no filme, eles não queriam acreditar. Porque na imagem deles, o padre era quase um santo, e né? Tá acima de qualquer suspeita, nunca seria capaz de fazer nada disso. Imagina, nada disso. Então, eles não queriam acreditar nisso. E aí, o que acontece? Por mais que tenha todas as denúncias em cima dos padres, da igreja, acontece o silêncio da própria justiça, né? Tem toda uma estrutura de acobertamento para não ser revelado, não arranhar a imagem da igreja. E assim, esse retrata especificamente da Igreja Católica, mas também nós temos em várias outras religiões que esses líderes acabam utilizando do seu poder, do seu prestígio, da sua influência para oprimir e abusar dessas vítimas. Então ficam aí as nossas dicas. Tinha muito mais coisa para a gente conversar. Demos uma resumida aqui para você ter uma introdução a esse assunto. Qualquer dúvida deixa aí pra gente. E Alessandra, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Diego, muito obrigada, galera, por estar aqui escutando a gente. Isso é muito legal, abordar sobre esse tipo de assunto em cima da ficção, né, em cima do cinema, é muito bom. E é isso, pessoal, um abraço e até o próximo episódio.